Quando a gente passa por alguma situação muito desconfortável, desagradável, a gente acaba ficando com marcas que muitas vezes chamamos de traumas. E aí, quando algo se parece com aquilo que a gente viveu, a gente até começa a passar mal, sofrer. Para falar sobre esse assunto com a gente, convidamos o psicoterapeuta Jonatas Liachi. Tudo bem? Tudo bem. Bom, às vezes a gente, quando nem é parecido, mas quando caminha por uma situação como algo que deu errado, por exemplo, a gente já começa a ficar até sem ar, passar mal. Parece que ficou marcado uma coisa ruim na gente. Sim. Acho que é preciso dizer que um trauma é no grego, né, a palavra está associada à ferida, a uma machucadura, alguma coisa que ofendeu, fendeu, marcou, né? Então, de um certo modo, o trauma é alguma coisa que ficou instalado no emocional, no psiquismo da pessoa, e ela, de alguma forma, está reproduzindo os efeitos daquilo, não aquilo exatamente, mas os efeitos daquilo que anteriormente a machucou em outros momentos. Então, aí vem situações como essa que você descreveu. Eu, por exemplo, tive um acidente, eu estava num ônibus na Castelo Branco, do lado do motorista, e aí teve um acidente e ele entrou na traseira de um caminhão e a única pessoa que se machucou no evento fui eu. Olha. Então, eu estava dormindo, estava totalmente relaxado. E acordei com uma batida, com vidro vindo em cima de mim. Até pensei que estava caindo num abismo, uma coisa louca, né? Mas foi só uma batida, bateu na traseira do caminhão. Muito bem, alguns dias depois de passado o evento e tudo mais, eu fui pegar um outro ônibus para ir para uma outra cidade. E aí aconteceu uma coisa interessante. Eu dei a passagem para o responsável ali na fila, a porta aberta do ônibus, eu pus um pé no degrau e travei. Simplesmente eu travei. Eu não conseguia nem entender por que eu não ia e nem por que eu não parava. Aí a respiração ficou ofegante e tudo mais. Alguns elementos assim vieram à tona. E aí depois que eu fui perceber, acabei conseguindo entrar meio que empurrado e sentei no ônibus, consegui viagem. Depois eu fui entender que estava reproduzindo a sensação do acidente anterior naquele momento. Mas por que despertou justamente naquele momento? Porque eu estava entrando num ônibus e tinha sido num ônibus que tinha acontecido o acidente. Tem como tirar esse trauma, como trabalhar esse trauma? Sim, é possível. É possível nós falamos na psicanálise, usamos a palavra ressignificação. O que é ressignificar? Você está pegando aquela ferida, encontrou-a de alguma forma, porque a maioria das pessoas, Elaine, não se lembra, elas não sentem, elas chegam no consultório, por exemplo, e dizem, olha, eu estou sentindo uma sensação ruim, uma dor no peito, uma falta de ar, ou depressão, ou ansiedade, ou, por exemplo, uma reclamação muito comum, eu não consigo terminar o que eu começo, eu me saboto muito, demais, no meu trabalho, na minha carreira e assim por diante. E é muito comum dizer assim, eu não sei de onde vem isso. Aí o que a gente precisa fazer? É fazer uma investigação. Freud dizia que há um mundo chamado inconsciente, que faz parte da nossa vida. E é exatamente nesse mundo inconsciente em que essas coisas se instalam. Então, por exemplo, eu sofri um acidente lá no ônibus. Esse acidente aconteceu no meu consciente, né? Mas só que esse impacto, ele se fragmenta na minha memória ou no meu inconsciente e fica fragmentado ali, meio obscuro. Tanto é que ele voltou naquele outro episódio do ônibus sem eu entender o que estava acontecendo, porque ele volta disfarçado. Aí causa angústia. O meu exemplo é um exemplo muito simples e que aconteceu somente uma vez. Agora, a maioria das pessoas que estão traumatizadas emocionalmente, elas vivem debaixo de uma certa tortura, de repetições, de angústia e de sofrimento. Mas é possível, sim, reverter, na medida em que a gente localiza esse elemento traumático original ou causal, e aí a gente começa a partir dele trabalhar uma reconstrução para essa nova vida, desse novo momento da vida da pessoa. Tem gente que se apega ao trauma para não encarar, de repente, um desafio?
Sim. Há pessoas que se apegam a um trauma, a gente chama um pouco isso de ganho secundário. Por que ganho secundário? Na verdade, quando a pessoa está sofrendo, ela sofre também um efeito consequente chamado atenção. Então, uma pessoa que está em sofrimento, ela chama a atenção de alguém e alguém se dispõe a ajudá-la. Na medida em que está ajudando, ela tem esse ganho da ajuda, da atenção, que muitas vezes é um elemento necessário para ela, ter a atenção de alguém, o cuidado de alguém, ela acaba se sentando e se acomodando no trauma, porque esse trauma lhe traz um ganho secundário. Então, é possível sim, mas à medida que a pessoa continua vivendo isso constantemente, até mesmo o ganho secundário começa a ficar minimizado e com o tempo ela vai ficando angustiada muito mais com a dor do trauma. Você falou sobre a ressignificação do trauma. É possível, em algumas situações, a pessoa ter consciência e evitar que aquele trauma se instale nela? Na medida que ela consegue ressignificar um trauma original, ela já está meio que ciente, né? Já está no consciente dela, na lógica dela, no racional dela, que existe a possibilidade dela se machucar com alguma coisa e trazer-lhes prejuízos emocionais. Então, ela fica um pouquinho, vamos dizer, entre aspas, mais esperta. Nesse sentido, ela pode precaver, mas é impossível você dizer que a pessoa sendo bem consciente, bem ciente, bem inteligente, bem racional, bem esperta, sabendo como é que funcionam os mecanismos do mundo inconsciente, mesmo assim é impossível alguém se precaver a ponto de não passar por novos traumas. Mas, originalmente, normalmente, os traumas estão localizados muito mais anteriormente, muito mais no mundo da infância, do tempo da infância, do que recentemente. A esses traumas recentes nós chamamos de angústias atuais, coisas mais recentes que têm causado um trauma mais pontual, como foi o meu caso, por exemplo. Normalmente é coisa muito mais antiga, muito mais bem instalada e difícil de detectar. Ou seja, a pessoa passa, às vezes, por sofrimentos, até por, não sei se dá pra chamar de mini surtos, e acaba não descobrindo porque ficou tão guardado no inconsciente que ficou lá na infância? Sim, é possível. Eu tenho pacientes que não se lembram do elemento traumático original. É como se não tivesse sido escrito na memória deles. Ele foi recalcado. O ego, nossa instância que nos ajuda a nos proteger, ele afasta os elementos de trauma para que a gente não viva em angústia. Vai para o inconsciente, mas no inconsciente eles se decompõem, se fragmentam e retornam disfarçadamente. Aí retornam, por exemplo, numa neurose. Uma pessoa com uma neurose, no sentido de fobia, por exemplo, uma neurose fóbica, um medo de lugar fechado. Ela, até certo ponto da vida dela, nunca teve. Mas, a partir de um certo momento, ela foi entrar no elevador, de repente, ela se sente mal, começa a ofegar e se sente mal porque o lugar está fechado. Aí disparou. Alguma coisa foi um gatilho para recuperar aquele sofrimento que veio disfarçado na forma de neurose. Isso não tem muito como prever, não tem muito nem como se precaver, né? Como eu falei, todos nós somos neuróticos, começa por aí. Então, nós não temos uma saúde emocional do ponto de vista psíquico perfeita, ninguém tem. Nós somos esse mundo inconsciente é muito maior do que o mundo consciente. Ele é muito maior porque ele é um acumulador de histórias, de mazelas, de tristezas, também de alegrias, de coisas boas, mas está tudo ali. Então, nesse acúmulo, a gente não tem como dimensionar o significado da nossa vida. Na medida em que a gente tem um sofrimento, e isso é bom falar, a pessoa tem uma certa angústia, uma certa dor emocional e que ela não consegue explicar, então fatalmente vai estar ligado a algum trauma psíquico. E aí é bom ela procurar ajuda. Pessoas que têm medo de agulha, que não podem ver sangue, sim, pode ser um trauma também que viveu? Pode haver correlações. Pessoas que têm algumas fobias e alguns medos muito marcantes, muito exagerados, vamos dizer assim, pode estar e quase fatalmente está ligado a algum trauma emocional do passado, que não tem nada a ver necessariamente com aquele elemento, por exemplo, da agulha que você citou. Não é uma agulha, mas é alguma dor que ela sentiu muito aguda e que arremeteu naquele momento a agulha.
Que interessante, porque eu tenho uma amiga que sempre diz, ela fala assim, eu vou tirar sangue, eu passo mal, eu desmaio às vezes. Mas não é pela dor, porque a dor é suportável. Assim, por exemplo, o medo, ele é identificado. A diferença de medo e ansiedade. Medo é identificado. Eu tenho medo de alguma coisa, por exemplo, tirar sangue, agulha, um cachorro, enfim. Agora, a ansiedade é um medo não identificado. É alguma coisa que causa angústia. Por exemplo, uma pessoa pode ter assim, eu preciso tirar sangue amanhã, então ela já começa Passa mal hoje. Passar mal. Então, ela identificou, é um medo, mas está potencializado por uma ansiedade. Aí, então, nesse detalhe, a gente já vê alguma coisa está errada ali. Já teve alguma coisa que pegou. Tem alguma coisa que precisa ser trabalhada. E como você falou que pode surgir a qualquer momento da vida, é interessante que as pessoas tenham essa predisposição para buscar ajuda, né? Porque às vezes a pessoa fica sofrendo com aquilo. É indispensável. Há pessoas que não conseguem desenvolver uma vida sadia. Agora há pouco eu citei um exemplo da autossabotagem, por exemplo. Há pessoas que chegam a ter determinadas situações da vida que na hora de desfrutar, elas se sabotam para não terminar aquele processo. E aí, na verificação, no exame, na análise da vida dessa pessoa, você vai descobrir que lá no passado, de alguma forma, ela, por exemplo, ela tinha um irmão que era especial, tinha uma certa limitação, mas era uma pessoa muito especial para ela. Então, esse irmão especial, que era tão especial para essa pessoa, ele não evoluiu na vida. Então, essa pessoa, lá no futuro, depois de tanto tempo, ela começa a adquirir a ideia de que ela não tem o direito de ultrapassar aquele irmão especial. Então, ela desenvolve uma autossabotagem, o que é ruim para ela. A gente, a princípio, fala assim, é tão bonito isso, né? Não querer passar mais. E a vida dela? Exato. Não é? Então, ela precisa descobrir esse elemento, mas até chegar ali é uma história. Vai tempo. É uma história. Tem que buscar ajuda, né, João? Sem dúvida. Obrigada. Viu? Nada, imagina.